perdeu o Fluminense no Fla-Flu de ontem. O tricolor ganhou por 1-0 com um golaço do lateral Igor Julião. Vamos ver. Uma equipe basicamente de jovens da base, a outra formada por reservas do time principal. O primeiro tempo começou com o Flamengo indo para cima e tendo chances, como essa de Rodrigo Muniz, que cabeceou rente à trave. Depois foi João Gomes que finalizou por cima de Marcos Felipe. Nesse lance, o goleiro tricolor salvou após o chute de Hugo Moura. Na segunda etapa, a situação permaneceu a mesma, quando o técnico Roger Machado colocou a garotada da base em campo, o time melhorou. Frazan, nessa cabeçada, obrigou o goleiro Gabriel Batista a uma grande defesa. Quando tudo caminhava para o 0-0, surge o herói improvável, Igor Julião, jogador contestado por parte da torcida. Jogando improvisado no meio, ele lutou pela bola, não desistiu da jogada, avançou e acertou esse chutaço. O único gol do jogo que deu a vitória ao persistente Fluminense. Sofremos com o volume de jogo do Flamengo, porém conseguimos dentro da área defender bem a nossa meta. Então, eu disse, claro, e uma equipe que, muito embora mais experiente, né, com jogadores que tem mais rodagem, mais minutagem em campo, também precisa de entrosamento, né, para que consiga render bem. O próximo compromisso do tricolor é contra o Bangu no sábado. Já o rubro-negro entra em campo na sexta-feira diante do Resende. Segundo o técnico Maurício de Souza, faltou caprichar na pontaria. Claro que eu não considero o resultado justo, porém a gente sabe que o futebol ele não vive de justiça, né? Conversei isso com eles no intervalo. Acho que a gente já poderia ter aberto o placar no primeiro tempo, pelo volume, né? Pelas chances que nós criamos. Parabéns ao Fluminense pela vitória, não tem essa de porque jogou com o sub do Flamengo, aí é mole, nada disso. Quando o Flamengo ganha com esse time que não é o time principal, a gente valoriza e vamos valorizar a vitória do Fluminense também, que estava aí reforçado por alguns jogadores do chamado time principal, reservas, mas no segundo tempo tirou boa parte desses jogadores e botou a garotada em campo. Então quando o Igor Julião faz o gol da vitória, a gente tinha garotada de um lado e garotada do outro. Muito boa tarde ao Pedro Certezas, ao meu querido amigo Casimiro, Fernandinha Maia. Hoje eu peço licença a ela para começar com Pedro Certezas. Que golaço do Igor Julião, Pedro. Eu já vi esse gol umas 40 vezes. Boa tarde. Eu também. Pra quem não sabe, eu sou muito amigo do Julião, né, cara? A gente é amigo. Eu falo com ele, cara, eu torço pra todo jogo do Fluminense perca, mas você meta 3 gols. Eu torço sempre por 4-3 pros outros caras. Mas eu tava vendo esse jogo em live, eu fiquei na hora, tomei um susto, um golaço absurdo no Fla-Flu. Xingue, não dá nem pra mostrar aqui, porque o que eu xinguei no momento é coisa de doido, mas que golaço, cara, que golaço. A comemoração também muito maneira, da democracia, então Sócrates lá, muito maneiro. Dá até vontade de falar palavrão aqui também, né? Tipo, foi muito legal, foi muito bacana. E, cara, o Fluminense tá aí, né, cara? Deu 2 Fla-Flu, se eu não me engano, esse ano. Não perdeu nenhum, foram 2 jogos, 2 vitórias do Fluminense. Os caras falam que ganhar Fla-Flu é normal, né? O Daniel pode falar melhor que eu isso aí. Mas o Fluminense está crescendo nos clássicos e mostra que do ano passado para esse ano, continuando nessa toada, né? Os caras estão conseguindo, vão dar trabalho na Libertadores, estão ansiosos para ver o Fluminense esse ano. De novo, torcendo sempre para perder, mas que o Julião faça gol. Ô, meu amigo Pedro, olha só, deixa eu rolar a bola pro pessoal do Twitter e mostrar qual é a nossa enquete de hoje. Já a gente vai abordar esse assunto sobre vários aspectos, mas nós estamos com uma enquete lá no Twitter. O Gabigol deveria ser punido pela diretoria do Flamengo após ser apanhado num cassino em São Paulo? Por enquanto só tem um voto, então é 100% de sim e 0% de não. Já a gente vai falar... Vota aqui, Daniel, vou votar aqui também. Tá, vota pra empatar, pronto. Já a gente vai abordar esse assunto. Fernanda Maia, eu queria abordar com você o seguinte: o Igor Julião é um cara diferenciado, é um jogador que tem toda uma preocupação social, se posiciona politicamente nas redes sociais, é um jogador que nunca se firmou no Fluminense, sempre foi muito questionado pela torcida, mas ontem conseguiu fazer um golaço, foi o responsável direto por essa vitória. Até que ponto um gol assim reabilita um jogador para a sequência de uma temporada? Na verdade, assim, esse assunto tem dois caminhos, né? O primeiro é o quanto isso dá moral ao próprio Igor e até a confiança para ele.
Ontem, Dani, ele jogou de uma forma bem diferente, esportivamente falando ali, né? Tecnicamente, taticamente, caindo pelo meio de campo. E aí a gente já consegue ver o dedo do treinador. Importantíssimo o Roger Machado nessa temporada. Ontem foi a estreia dele. O Fluminense teve menos finalização, teve menos posse de bola, teve menos chances claras de gol e ganhou. E é isso que importa no futebol, é bola na rede. E ele fez o serviço dele, que é vencer. E para mim tem aí sim o dedo do treinador, tá aí a resposta com o Igor Julião. E o outro lado que você falou, o Pedro também, o posicionamento do Igor, eu gosto quando o jogador fala. Porque, infelizmente, a gente mora num país em que os heróis são os jogadores de futebol. A gente vê um movimento, às vezes, de uma população por uma partida de futebol, por jogadores de futebol e não às vezes, por uma questão, um erro político, um problema. Então, infelizmente, o brasileiro tem essa coisa com o futebol. É felizmente e é infelizmente. Olhando para alguns lados, é infelizmente. Então, ter esses personagens que são tidos como heróis para muitos, se posicionando, defendendo bandeiras, eu acho isso importante. Não é o primeiro e nem vai ser o último, o Igor Julião, mas tem poucos, infelizmente, né, Daniel? O que pode atrapalhar, Daniel, o que pode atrapalhar é um amigo careca que fica incentivando ele a beber cerveja. Aí isso aí pode ser complicado pro Guerreiro. Mas assim, não tô falando também Que amigo seria esse? Ô, Casimiro, olha só, muito boa tarde pra você. Eu queria que você comentasse pra nós o seguinte. E o Michael, hein? Muito se esperava ontem de dois jogadores, Ganso e Michael. E os dois fizeram papelão. O Michael, inclusive, deu um chute no segundo tempo bizarro. A bola quase sai pela lateral. Uma coisa horrorosa. Né? Quer dizer, não tá conseguindo emplacar no time. E o Flamengo, que inclusive não jogou mal. Perdeu 24 chances, algumas muito claras. E aí a história do quem não faz leva. O Flamengo nem jogou mal. Mas o Michael, o que dizer do Michael, ô Casimiro? Daniel, a gente fala, o futebol é cíclico, né? Da mesma forma que a gente tá falando do Julião. Você falou que foi questionado e hoje conseguiu com um golaço aí, tá em evidência novamente, nunca baixou a cabeça, nunca foi pra mídia falar bobagem, a gente vê um monte de jogador fazendo isso, não é do feitio dele, nunca foi. A gente vê o Michael, que também trabalha na humildade e não tá dando certo. Teve um ano de destaque no Goiás, todo mundo queria o Michael, a gente falou aqui. O Michael foi uma contratação acertada do Flamengo, o Palmeiras queria, o Corinthians queria. Se ele fosse pro Palmeiras, se ele fosse pro Corinthians, seria elogiado pela mídia de São Paulo. Então que seja elogiado pela mídia do Rio também. Foi bem contratado, não deu certo. Ele parou a lua de mel para tentar se firmar no time titular, para tentar mostrar serviço. Eu sei que a gente tem que... O nosso programa ele é leve, ele faz a brincadeira, mas também tentar mostrar o lado humano, cara, porque a gente vai bater no Michael, um cara que, numa pandemia, um momento complicado demais, tá numa lua de mel, sai da lua de mel com a namorada, com a esposa, no caso, e vem pra jogar, e não tá conseguindo mostrar, você vê que ele tá tentando, mas de fato não tá dando certo. O Ganso vamos ser sinceros, o Ganso já marcou o nome dele na história, já viveu grandes momentos, já foi para a Seleção Brasileira, ganhou a Libertadores, foi para a Europa, mas o Michael tá num, entre aspas, início de carreira. Então, cara, é complicado você ver... mais tarde também, né, Casimiro? Ele não fez a base, né, tem toda uma... Mas, cara, assim, é até angustiante você ver um jogador que fez o que fez no Goiás há tão pouco tempo atrás, e ele não consegue... essa é a palavra, ele não consegue... repetir as boas atuações. E parece que ele quer mostrar serviço, ele se afoba e ele... Assim, porque tem dois tipos de não consegue. O que ele não consegue é o cara que não tenta, e não consegue. Sim. O cara tenta muito. Não, ele bota a cara. É impressionante. Tá certo. E lembrando que esse foi o último jogo aí no Campeonato Carioca sob o comando do Maurício de Souza. O Rogério Ceni já assume o comando do Flamengo na próxima partida do Rubro Negro pelo Campeonato Carioca. E o Fluminense deve trazer de volta já os seus titulares, até porque tem uma questão contratual, precisa jogar com o chamado time principal, o Campeonato Carioca que vai ganhando corpo. A gente tem ali na hashtag SBT Esporte Rio ou Jogo da Velha SBT Esporte Rio no Twitter, uma enquete hoje sobre o assunto talvez mais importante do programa, né? Olha só,
Você acha que Gabigol deveria ser punido pela diretoria do Flamengo após ser apanhado num cassino em São Paulo? Cara, tá empatado isso aí, Diego. É situação de empate técnico. Sim, não, e empate técnico. Se houvesse negócio de margem de erro, era empate técnico, né? 50-49. Então vamos falar disso, porque o Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi flagrado pela polícia numa festa, num cassino clandestino em São Paulo. A gente tem aí as imagens. O atleta teria, inclusive, tentado se esconder debaixo de uma mesa. Por hora, o jogador não vai ser indiciado. Mas esse caso agora vai para o Ministério Público, gente. E aí o Ministério Público é quem vai decidir se abre ou não um processo. O atacante explicou que foi ao local, convidado por amigos para jantar e que não imaginava ser um evento grande, muito menos num cassino. Diz que não tem o hábito de jogar. E falou ainda que usou máscara e álcool em gel, que já estava inclusive indo embora quando percebeu que o local estava ficando cheio e a polícia chegou. O Flamengo acompanha o caso de perto e, por enquanto, não há previsão de punição. O Gabigol, que se reapresentou normalmente agora pela manhã e, assim como todos os jogadores, fez exame da Covid, exames médicos em geral e deve treinar às 3 horas da tarde junto com o restante da equipe. Eu vou começar esse assunto com a minha amiga Fernanda Maia. O que dizer desse caso aí do Gabigol, que extrapola um pouquinho o noticiário esportivo e entra até na página policial? A vida é feita de escolhas, né, Daniel? Para tudo. A gente escolhe desde o que a gente vai vestir quando a gente acorda, até o que a gente vai comer, se a gente vai para pegar um caminho ou outro, e tudo está nas nossas mãos. Aí a pergunta da nossa enquete o Flamengo deveria punir? Lembrando que o Flamengo não vai punir o Gabigol, porque disse que ele estava de férias. Sim. E isso é um problema dele. E que eu até entendo o Flamengo, não estou aqui para balançar uma bandeira e falar tem que punir, mas quando ele é atleta do Flamengo e vive da sua imagem, porque ele vive da imagem dele, como todos nós aqui que estamos na tela falando com vocês, nós todos vivemos das nossas imagens. Algumas escolhas que a gente faz, que a gente às vezes talvez não trabalhasse com a nossa própria imagem, a gente faria, mas por trabalhar com ela a gente não faz. Então a gente vive, e os meninos estão aqui para não me deixar mentir, pensando nas nossas escolhas o tempo inteiro, porque elas reverberam, porque elas influenciam, porque elas passam mensagens. E o Gabigol é uma pessoa muito mais, com mais calibre do que todos nós aqui. Então se a gente vive pensando nisso, ele também vive, ou deveria. Então eu não acho certo, mesmo que ele estava nas férias, ele queria descansar. Se ele gosta de cassino, o problema é dele, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o problema, o assunto principal é que estamos numa pandemia. E ele se expõe, ele passa uma mensagem para o menino que é fã dele e ele sabe que a criançada quando ele vai num lugar onde tem uma aglomeração, numa questão que no momento, em São Paulo, está proibido esse tipo de situação, né? Então eu acho que ele deu uma bola fora. Até sem a pandemia, né, Fernanda? O cassino é proibido. Exatamente. Mas eu tô até sendo bacana, Cazé, e botando na situação da pandemia. Então, Daniel, eu acho que ele assumiu que vacilou, né, Dani? Ele admitiu. Sobre o que ele falou, eu depois gostaria de falar uma coisa, mas primeiro vamos olhar ali uma participação no Twitter que está trazendo um outro assunto aqui à baila, né? Estão batendo mais no Gabigol por ir num cassino do que no Jean, que espancou a mulher, e no Mauricinho, no caso não, Marcinho, né? Que bebeu e matou 2 pessoas e escondeu na casa do pai, riquinho. Bom, essa mídia esportiva é muito hipócrita. A gente bate em todo mundo aqui, Vamos por parte. Primeiro, não foi provado que o Marcinho estava bêbado. Isso não ficou comprovado. E ele, o caso foi noticiado exaustão aqui, inclusive o fato de que ele foi indiciado. O goleiro Jean, nós também noticiamos. Não é verdade que a gente não tenha batido. E o caso do Gabigol, a gente está noticiando agora. E por fim, hipócrita tá bom? O negócio é o seguinte, ô Casimiro, vamos aqui... eu não gosto desse negócio, vai xingar a tua véia. Ô, Casimiro, vamos lá. Não, a véia dele não tem nada com isso. Nada. Respeita a mãe do homem. Vamos com a justificativa do Gabigol. Eu queria entrar no que o Gabigol falou. O Gabigol botou tudo na conta da imaturidade, disse que ele é imaturo ainda, pediu desculpa, disse que não sabia que estava indo para a jogatina, que já estava indo jantar. Eu queria que você falasse alguma coisa, Casimiro. Primeiro o comentário do Twitter, a gente não está disputando um campeonato brasileiro de barbaridades. Se o Jean errou ou foi um criminoso, se o Marcinho foi criminoso,
que eles sejam punidos. E o Gabigol, só de você estar comparando um caso de um atropelamento, um caso de um espancamento com o Gabigol, você percebe que o Gabigol está errado. Então a gente bateu aqui, a mídia criticou, pelo menos a nossa parte a gente fez. E, cara, eu acho que isso não é uma disputa. Eu acho que a gente tem que falar o que tem que ser falado. E o Gabigol errou, ele sabe que ele errou. A justificativa dele foi ruim, né? Não sabe para onde ele vai. O Gabigol, pelo amor de Deus, né? Se você imaginou alguém te chamar pra sair, vamos sair, vamos pra onde? Não, vem comigo. Vem, lá a gente vê. Não é assim, né? O Gabigol chegando no ambiente, vendo que tava lotado, que era um cassino, fala, pô, rapaziada, cassino não é minha, cara, não curto, deixa eu sair aqui. Se o Gabigol quisesse fazer um cassino na casa dele, ele fazia uma festa, jogar um carteado, isso não é proibido, inclusive, pela lei, ele poderia jogar em casa com os amigos, sabe, assim, na justificativa que ele dá até pro Eric Faria, repórter da Globo, tem um assessor atrás dele falando, você consegue ouvir ao fundo, falando para ele focar que estava comendo, como se fosse amenizar a situação. O Gabigol mandou mal, ponto. Mandou muito mal, não deveria estar ali, que é um cassino clandestino, já é proibido por natureza, ponto. Durante uma pandemia, pior ainda. Um dia antes da reapresentação para o Flamengo, pior ainda. E passa um exemplo errado. Existe o ônus e o bônus de você ser famoso, midiático, exemplo, ídolo. O Gabigol colhe muitos frutos por isso, ele é idolatrado por onde vai. Agora a cobrança é maior, Daniel, óbvio. Tinha 280 pessoas lá, tá bom, mas nenhum é o Gabigol. Nenhum é o Gabigol. Verdade. O Gabigol é muito grande, cara. É muito grande. E isso respinga no Flamengo, claro. A torcida do Flamengo, alguns passam pano, outros criticam, mas o fato é, o Gabigol não é mais um menino, né? Ele errou, ele sabe disso, ele podia ter sido mais, na minha opinião, veemente. Falar, galera, vacilei, foi mal, desculpa e, segue o jogo. Pedro ainda não Mas falou... eu acho que ele tentou se justificar demais. Pedro ainda não falou sobre o assunto. Pedro, você acha... Eu vou te fazer a mesma pergunta que a gente está fazendo na enquete. Vamos ver como é que tá a enquete antes lá no Twitter, né? A gente está perguntando se ele deve ser punido pelo Flamengo ou não. E o não tá ganhando 50,2% a 49%. A gente pode dizer que existe um empate, existe uma situação de empate. Pedro, certezas? Cara, eu particularmente sou um crítico dessa diretoria do Flamengo, cara. Eu acho que essa diretoria do Flamengo não representa o que o Flamengo que é um clube popular, que é um clube de massa. É uma diretoria que se mostrou diversas vezes, na minha visão, elitista, falta um pouco de humanidade, porque a diretoria não puniu o Gabigol nesse caso é inacreditável. Lembrando que a diretoria do Flamengo demitiu um fotógrafo que fotografou os jogadores do Flamengo sem máscara. Ou seja, tinha um fotógrafo num avião, tirou foto dos jogadores do Flamengo sem máscara. Muito bem lembrado. A diretoria demitiu o fotógrafo. Não fez nada com as pessoas que estavam sem máscara, demitiu o fotógrafo que registrou o momento. E aí, meses depois, quase um ano depois, o Gabigol, que é o maior ídolo do Flamengo no momento, vai para um lugar clandestino, no meio de uma pandemia, com mais de 200 pessoas, e a diretoria se omite. Não. Ele estava de folga, ele faz o que quiser. Não é assim, cara. Ele foi se representar no dia seguinte. Ele botou em risco as pessoas que trabalham no Flamengo. Então, mas eu estava de folga. Não é assim, cara. Perdão. Ainda mais na pandemia, não é assim que funciona. E, de fato, o Gabigol tem que colher os ônus e os bônus. Você tem que entender que você ser o 9 do Flamengo, a cara do futebol brasileiro, o cara que é brabo, que mete o gol na Libertadores, é muito maneiro, é muito bonito, é muito legal. Você é rico, você é famoso, você faz o que quiser da vida, mas tu tem que pegar a cobrança disso tudo, porque você serve de exemplo pra criança, você serve de exemplo pra sociedade inteira. Como o Casagrande da Globo falou, ele não entendeu que ele é ídolo, ele deveria, de fato, é complicado fazer essa cobrança pra uma pessoa, né? Porque quem sou eu pra cobrar o que ele fala? Mas ele deveria fazer propaganda das pessoas ficarem em casa, de não aglomerar. Só que ele fez exatamente o contrário. A gente está no meio de uma pandemia. E ele não precisava disso, né? Há 3 dias morreram 2.000 pessoas num dia só. E o cara estava num cassino clandestino com mais de 200 pessoas. Pô, cara, eu acho que chega um momento que tu tem que realmente cobrar, sabe? Você pode relevar algumas coisas, mas, cara, no meio de uma pandemia não dá. E não vamos ser hipócritas aqui. Vários jogadores fazem isso, não é só o Gabigol. Mas só o Gabigol é o Gabigol. Perdão, mas é o óbvio. Tanto que tinha o MC Gui lá junto com ele, que é um cara que tem milhões de seguidores no Instagram e ninguém tá falando nada. Porque o Gabigol é o Gabigol. Ele é o Gabigol. Então não tem o que fazer. Cara, foi o que eu falei, o Gabigol podia fazer um carteado na casa dele, chamar os amigos, postar uma foto no Instagram e falando, tô tirando dinheiro desse cara aqui.
todo mundo ia achar ok. O Ronaldo Fenômeno já fez vários. O Ronaldo Fenômeno vive organizando isso na casa dele e tal. Ô, Cazé, são 13h19. Vamos falar agora do Botafogo. O Botafogo anunciou a contratação de mais um reforço para a temporada. Na rodada do final de semana, o time empatou com o Bangu. Vamos ver aí. O nome dele é Felipe Ferreira, de 26 anos. Olha aí a foto do jogador com a camisa alvinegra. O meio atacante é o 9º reforço do Fogão para a temporada. Em 2019, Felipe teve uma passagem curta pelo Vasco com 9 jogos. Com contrato com a Ferroviária desde 2017, o jogador foi emprestado algumas vezes para ter mais vitrine e fez uma boa campanha no CRB antes de ir para o Cuiabá, onde trabalhou com Marcelo Chamusca. Felipe chega para aumentar as opções em um setor que foi carente em 2020. O clube acabou de negociar Bruno Nazário, antigo titular. Revelado pelo Grêmio, o novo reforço do Glorioso tem 137 jogos com 16 gols marcados. Ele também tem passagens por Atlético Goianiense, Atlético Tubarão e Taubaté. Dentro das 4 linhas, o final de semana não foi dos melhores para o Botafogo. O time não saiu do 0-0 com o Bangu. O Fogão teve o atacante Matheus Babi bem marcado e as bolas alçadas na área não funcionaram desta vez. Matheus Nascimento, que entrou no segundo tempo, talvez tenha tido a melhor chance do jogo, mas se atrapalhou na hora de finalizar dentro da área e desperdiçou. Menos mal que esse foi o 4º jogo seguido em que a defesa não sofre gol. Existe o mérito do adversário do Bangu, que teve uma postura defensiva muito consistente e dificultou muito a nossa construção de jogadas, jogando praticamente os 90 minutos com bloco baixo, tentando jogar no nosso erro. Bloco baixo, essa aí é a primeira vez que eu ouço. Bloco baixo parece que é negócio de gesso, né? De pé direito alto, bloco baixo, concreto. Quem entende de obra. Fernandinha Maia, o Botafogo chegou ao 4º jogo sem tomar gol, fato. Mas poderia ter ganhado o jogo no fim de semana, né? Poderia. O Bangu assustou um pouco, mas o Botafogo teve mais controle das ações. Mas foi pouco objetivo, né? A questão de ter a meta como meta, que isso parece loucura, mas muitos times não fazem isso no futebol ultimamente, e o Botafogo não fez isso nesse jogo. Algumas peças não foram tão bem, o Varley, que nos últimos jogos estava indo bem, nesse jogo não foi tão bem, o Jonathan fez uma proposta muito mais defensiva, ele subiu muito pouco para apoiar, então o Botafogo caiu muito pelo lado esquerdo. Eu gostei do Souza na lateral mais uma vez, fez uma dupla com o Enio, mas aí, às vezes, o Enio toma decisões erradas ainda, mas é um garoto, isso vai melhorar. E o maior ponto da partida foi a boa marcação, Daniel, no Babi. O Bangu anulou o Babi, ele estava sempre bem marcado, ele começou até a sair da grande área para tentar buscar o jogo, mas não foi suficiente. Prejudicou e aí isso muito, mostra como que ele está sendo importante, exatamente, Daniel. Temos uma Babi dependência. O nosso querido Pedro Certezas, olha aqui, chegou aí um reforço, o Ferreira, ele vem do Taubaté. Isso quer dizer o seguinte, boas possibilidades de título. Não, ele jogou lá, ele vem do Cuiabá, na verdade, já jogou em outros times. Há boas possibilidades de título do Botafogo. Afinal de contas, o Taubaté é o Taubaté. Cara, quando vem um reforço novo, eu tendo a falar com amigos meus que torcem pra esse time, ou pessoas que eu conheço, né? E você percebe que seu time tá ruim quando no final de cada frase, cada jogador pergunta: esse Felipe Ferreira aí, cara? Como é que é esse cara? Aí eu falo pro outro: e esse Jonathan aí? Aí o pessoal fala: ele analisa e aí no fim da frase fala: pro Botafogo na Série B deve tá bom. Pro Botafogo na Série B deve dar um carro. Mas é verdade, mano. Não tem como. Tem que fazer. Bom, mas já são 9 reforços. O time tá reforçando aí. Montando um time de Série B, que é o de fato que eu queria. Eu vi agora, o Botafogo tem 8 jogadores que jogaram na Série B e 6 acessos. Cara, não tem mistério. A gente não tá procurando um jogador craque, tá procurando um jogador de segunda divisão. E jogador que tá acostumado com essa situação é importante, muito importante. É muito importante, jogador que tem passagem por clube grande também. Então, é difícil a gente ver um jogador que a gente nunca ouviu falar. Eu entendo que dá uma agonia, a gente fala, pô, mas quem é? Mas, irmão,
colhendo o que as diretorias passadas plantaram. Não tem o que fazer. Vamos montar um time de Série B para subir. Eu acho que ele é um bom jogador para o Botafogo desse ano na Série B. Ô, Casimiro, olha só, o Botafogo tem agora Babi dependência, né? Marcou o Matheus Babi, fica muito difícil a criação ofensiva. Peraí, antes disso, Casimiro, esse Felipe Ferreira que jogou no Vasco, o que tu acha dele? Jogou em 2019. Não, então, eu gostava dele, eu acho que o Vasco aproveitou ele muito mal, inclusive. Ele teve um ano de destaque antes de vir pro Vasco. É um jogador que colabora, é isso. Ele é um jogador que colabora. Eu fui ver aqui, olha como é que eu agrego valor ao camarote. Tá vendo? Eu fui ver o mapa de calor do Felipe Ferreira aqui. Nossa, pra ver como é que ele tem jogado. 43 graus no Rio, meu chapa. Tá quente a beça. Eu lembrava que ele era um ponta que caía pro meio, e é isso. Ele é meio com ponta direita que cai pro meio. Eu acho que ele é um jogador, cara, que colabora. Ele tem uma boa bola parada, é importante, ele bate falta bem. Pelo que eu me lembro, né? Eu acho que é um jogador que pode colaborar com o Botafogo. No Vasco, totalmente desorganizado, ele não rendeu. Não foi aproveitado, não foi legal, mas eu acho que ele pode render no Botafogo, sim. E sobre a Babi dependência, o Botafogo precisa arrumar mais alguma opção. Porque ficar dependente do Babi, a Série B, a marcação é muito pegada, é muito fácil que você anule um jogador, bote 1, 2, 3 marcadores em cima. Então o Botafogo precisa de ter um Varley mais atuante, de ter de repente um Enio, até o moleque, o Matheus, né, que tá entrando mais frequentemente. Tá jogando bem. Eu achei que ele fosse ser mais decisivo, mas tem 16 anos, né? Não dá pra cobrar. Mas essa que eu acho, Lucas, foi a dele. Ele tá ansioso também. Ele tá ansioso. E eu acho que quando ele fizer o primeiro vai sair aquele peso. E eu acho que ele não pode. Eu não gosto dele com 2 centroavantes, ele mais um. Ele tem que ficar ali na grande área. Quando a bola vem, ele já teve. Só desculpa te contar. Já teve 2 bolas que a bola chegou perto dele, ele e o gol. E você vê que pelo físico, ele quer fazer, e aí ele. Sabe o que parece? Aqueles moleques de. moleques de 16 anos que vai pegar alguém. E aí na hora, vai e fala, meu Jesus Cristo! O cara se assusta, né? Na hora H o cara se assusta. Olha, Dani, pra gente concluir. Só pra falar que eu não acho que chegou num ponto de Babi dependência. Foi um ponto importante no jogo, ele tá bem marcado. Mas a Babi dependência ainda não tá, não. Ainda o Babi se virou até bem, saiu bem da área, fez um pivôzinho. Ô, Casimiro, são 13h27. Você sabe que o Vasco não passou de um empate com o Nova Iguaçu no fim de semana. O jogo até foi movimentado, teve 4 gols. Soltou aí, vamos lá. Bola rolando e o Vasco até dava a impressão de que o time estava bem arrumado. Sem correr riscos, criou boas oportunidades e saiu na frente com o gol de Gabriel Peck, aproveitando a sobra de uma pressão feita na saída de bola do adversário. Mas logo na sequência, o Nova Iguaçu empatou. Que coisa mais feia, Ricardo Graça. Foi cortar o cruzamento e gol contra. No segundo tempo, os espaços começaram a aparecer dos dois lados. O Vasco aproveitou um lance que tinha tudo para dar errado e fez o segundo gol. Depois de um cruzamento torto de Thales Magno, a bola bateu em MT e sobrou para Peck fazer mais um, o segundo do Vasco e o segundo dele na partida. Depois da parada técnica, o Nova Iguaçu foi rápido para empatar. E que golaço de Rafael Carioca! Lá do meio da rua, de fora da área, indefensável. Na base do abafa, nos minutos finais, o Vasco teve uma chance incrível para sair com a vitória. Juninho tabelou com o Thiago Reis e saiu livre de frente para o goleiro Luiz Henrique, que fez uma grande defesa e salvou o Nova Iguaçu. O gigante da colina joga agora contra a Caldense na quinta-feira pela Copa do Brasil lá em Poços de Caldas. Pelo Carioca, o próximo compromisso é contra o Botafogo no domingo. Acho que foi apresentado principalmente no primeiro tempo, foi muito positivo. Nós criamos 10 oportunidades claras de gol com finalização no gol, mas infelizmente não conseguimos concluir só 2 no gol.
Ô, Casimiro, o que chamou atenção nesse jogo aí, olha só que comentário totalmente nada a ver. Foi o uniforme do Nova Iguaçu, parecia a Holanda que jogou. Eu fiquei revoltado, Rapaz, Daniel. eu não entendi nada. O Nova Iguaçu não é laranja? Eu não entendi nada. Não, é um segundo uniforme. Ah, não foi ruim não, pô. Parecia a Holanda que ganhou da Espanha no Maracanã, na Copa do Mundo, lembra? Com aquele gol do Van Nistelrooy de peixinho. Ah, foi bonito. É um uniforme bonito. Uma história, quando eu fui no Maracanã pela segunda vez na minha vida, era o Botafogo e Nova Iguaçu. E os times estavam todos laranja. E eu não tava entendendo muito bem, eu era muito criança. Tinha os caras vendendo mate, né? Eu falei, pai, os caras estão na arquibancada, meu filho. Desesperado. Eu falei, não, você é do mate. Eu falei, que isso, irmão? Não é possível, cara. Ele tá de brincadeira. Casimiro, Gabriel Peck foi bem, mas não basta só ele bem, né? O Gabriel Peck foi bem assim. O que você vê claramente no Vasco, Daniel, é que o Vasco falta entrosamento. Claramente falta entrosamento. Jogadores que não jogaram nunca juntos, jogadores que não deveriam estar jogando juntos, como por exemplo o caso do atleta Carlinhos, que jogou titular. O gol que o Ricardo Graça faz contra é um gol que é uma falta de entrosamento com o Lucão. Se a galera parar para ver o vídeo, existe é o segundo que mais, o timing. O Ricardo olha o cruzamento. Calma ele olha aí, pro gol. tá fazendo um curso? O quê? Se você fechar o olho, Fernando, tu acha que tá nos Estados Unidos, mas é Brasil. Fala. É o timing. Quando ele olha pro goleiro, o Lucão tá saindo do gol. Quando ele olha pra bola de volta, o Lucão ficou no gol. E aí o Ricardo Graça faz a parede, e aí o jogador do Nova Iguaçu vai por trás e faz o gol. Então um erro dos dois ali, na minha opinião, dos dois. Mais do Ricardo, mais do Lucão, não importa. Foi erro, o Vasco tomou o gol. O Gabriel Peck muito bem, legal, mas é muito pouco. É muito pouco porque o Vasco enfrenta a Caldense daqui a 3 dias. É um adversário duríssimo. A Caldense venceu o América Mineiro ontem, que é um adversário de Série A. E é o que eu venho falando. O Vasco pode pagar na Copa do Brasil, na primeira fase, por não estar jogando com o time titular desde o início. Não tem entrosamento, o Cano não está jogando, ele é 90% do time do Vasco, não tem o que fazer. Alguns reforços não estrearam, então o medo é o sentimento, porque a Caldense dos times grandes assim que vão jogar, é o melhorzinho. Talvez. O Corinthians pegou o Salgueiro também, que é um time complicado. Mas eu tô com medo, viu? Eu tô com bastante medo. Só pra pontuar, Daniel, você falou do uniforme do Nova Iguaçu. O Vasco entrou em São Januário com um uniforme para conscientizar os torcedores, para chamar a atenção sobre a violência contra a mulher. Muito legal. O Vasco substituiu a Cruz de Malta por um X, fez nas redes sociais muita campanha para combater a violência doméstica, a violência contra a mulher. O Ricardinho, que era o capitão, entrou com essa camisa com o número X, com a letra X nas costas, né? Uma alusão ao Basta, né? A campanha do Basta, que é uma mão com um X. Muito bacana. O Vasco fez uma transmissão também lá na Vasco TV, apenas feminina, né? 100% feminina, muito bacana. Legal. Então a gente fala aqui de coisas ruins, vamos também falar de coisa boa, que foi essa ação do Vasco, muito bacana. Parabéns ao marketing aí do Vasco e que venham mais ações desse nível e que as atuações dentro de campo sejam também desse nível, né? Do nível exatamente, do nível dos projetos. As agressões às mulheres cresceram muito na pandemia, porque a maioria vem do seu próprio parceiro, a violência vem dele. Então, elas presas dentro de casa, isso tem acontecido muito. Esse X na mão é um desenho com batom vermelho que você, mulher, pode fazer se estiver sofrendo uma agressão. E quando você for na farmácia, na padaria, principalmente na farmácia, você abre a mão e mostra, e aí você vai sinalizar que você está sendo agredida ou discando 180, que é o número que o Vasco divulgou também em sua camisa, Daniel. Valeu, Fernandinho. Olha aí, temos uma participação do Twitter que fala alguma coisa a respeito da camisa. Esse uniforme é uma homenagem aos 30 anos do Nova Iguaçu. Eu não sabia. Tá? Olha aí. Bacana, olha aí, bacana. legal, Parabéns, viu? Então. Parabéns aí ao Nova Iguaçu por essa homenagem bacana. Olha só. Jogou bem o Nova Iguaçu, Daniel. Casimiro, aquele chute daquele cara é sacanagem, hein, Daniel? Se aquele cara chutar 70 bolas, ele não faz o gol. Nunca mais. O gol do Cambão Puskas, pô. Brincadeira. Na moral. Brincadeira à parte. Chute raro é felicidade. A gente tava vendo Fala, os primeiros momentos, e aí passou a hora do gol, né? O cara já chegou assim baixinho no microfone. Esse chute é brincadeira com o ser humano, hein? E começou a sacar. Quando o cara vai pra trás com esse bracinho aqui, é porque ele tá revoltado. Aqui, ó.
É brincadeira. Como é que é o bracinho pra trás, certeza? Certezas, antes da gente voltar a falar do Flamengo, bota o bracinho. Como é que é o bracinho? Bota o bracinho pra trás, o bracinho da revolta. Cara, chute de 80 metros. Não, o cara nunca mais vai acertar o chute daquele, Cazé. Nunca mais o cara vai acertar. Olha aqui, cara, a bola pingou, parece que ofereceu pra ele. Eu falei, não vai chutar. Ele vai jogar na arquibancada. Olha lá. Pessoal, bota a enquete, por favor, aí, porque a coisa tá bem apertada. Olha lá. 51% acham que o Gabigol não deve ser punido pela diretoria do Flamengo e 49% acham que ele deve ser punido. A gente, inclusive, vai voltar a falar agora do Flamengo porque teve reapresentação agora pela manhã. Os jogadores se reapresentaram, fizeram um exame da Covid-19, inclusive o Gabigol, e fizeram exames médicos. Mais tarde, às 3 horas da tarde, tem um treinamento físico, né? Não vão trabalhar com bola hoje. Isso deve acontecer só amanhã. Quem foi a ausência? A Arrascaeta. O Arrascaeta pediu mais um tempo para ficar no Uruguai porque estava resolvendo problemas familiares e também porque estava com dificuldade de arrumar voo para o Brasil. A diretoria deu um prazo dilatado a ele até a semana que vem para se apresentar, mas ele já está vindo para o Brasil e se representa amanhã. Então, ao que parece, certezas, ele não deve ser negociado, né? A gente andou falando aqui que o Marcos Braz disse que precisava negociar um medalhão, palavras do Marcos Braz. Então, ao que parece, pelo menos nesse primeiro momento, não deve ser o Arrascaeta. Então, mas acho que o Arrascaeta até, para ser negociado, tem que ser um dinheiro muito. Porque ele é muito importante pro Flamengo. Ele não vai ser assim do nada. Tem que ser uma sondagem de um clube grande que tem um dinheiro feroz aí guardado. Porque você perder, tem os pilares do Flamengo. O Arrascaeta é um deles. O Arrascaeta é um gol. Então é um cara muito importante, assim. Mais que o Gabigol, né? Eu não quero falar o mais importante, porque também tem discussão, mas é um dos mais, assim, dos pilares. Ele é muito importante, assim, e é difícil repor, né? Você pode vender o Arrascaeta pra trazer um cara parecido, é complicado, cara. Porque é arriscado. Surgiu uma notícia, Daniel, que o time do Egito queria contratar o Arrascaeta, mas a janela do Egito tá fechada. Algumas notícias se desencontraram. E aí o Arrascaeta publicou no Twitter dele falando que ia passar uns dias a mais com a família e que o Uruguai, de fato, está fechado para alguns voos no Brasil. A gente tem que lembrar. Hoje o Brasil ele é muito mal visto por todos os países do mundo. É o centro da pandemia agora. Exato. E não tem voo para o Brasil. As companhias não estão viajando para o Brasil. Não estão levando passageiros para o Brasil, infelizmente. E o Arrascaeta ele vai virar refém desse problema. Na verdade, ele já está a caminho. Ele já está a caminho, ele se representa amanhã. Mas atrasou. Atrasou. O que aconteceu, gente? E é muito, eu acho assim que foi bem legal da parte do Flamengo. Ele só tinha um voo na sexta ou um voo agora. Agora ele só chega, ele vai se reapresentar amanhã. Ele chegou hoje, mas se reapresenta amanhã. Ele já postou foto no avião. E aí, por conta de voar hoje ou voar na sexta, ele ficaria mais um final de semana com a família. Foi um ano difícil, ele não mora aqui, ele não é brasileiro. Então, assim, eu achei muita empatia por parte do Flamengo liberar ele um diazinho da reapresentação para ele passar mais um final de semana com a família. Não custa nada, realmente. Ô, Fernanda, lembrando que o Arrascaeta é um jogador totalmente diferenciado. Não tem ninguém no mercado hoje que possa fazer o que o Arrascaeta faz, da forma como o Arrascaeta faz. Se o Flamengo perde, eventualmente, esse jogador, certamente vai sobrar para os jogadores de ataque, no caso o Gabigol e o Bruno Henrique, uma sobrecarga dentro de campo. É o tipo de jogador que não dá pra perder, né, Fernando? Não, a gente fez um debate aqui, Dani, não sei se vocês lembram, meninos. Quem poderia sobre perder? Qual isso. Cada um falou uma coisa. Eu falei que poderia ser o Bruno Henrique, os meninos falaram outros nomes. Ninguém pensou em falar o Arrascaeta, porque assim, eu acho que eu consigo hoje colocar ele como a peça mais importante. Talvez se a gente pensar em vender um monte de gente, ele vai ser o último da fila. Porque esportivamente ele é muito importante. Você pode até achar um igual. Mas será que vai dar certo com a camisa do Flamengo? Porque eu falo aqui, todo mundo é uma aposta. Ele já tá consolidado, ele já tá ambientado, ele já é a cara do Flamengo e ele joga muito. Mas não assim, tem como vender, mas tem um momento, ele vai fazer 27 anos agora. Se for vender pra algum lugar, se o time for comprar, eu acho que vai tentar agora. Porque comprar um cara muito caro, com 28 anos, não sei se faz muito sentido. Mas eu também, se eu fosse a Arrascaeta, assim, pra que tu vai sair do Flamengo, moleque? Tu tá com dinheiro absurdo aqui, jogando nos melhores times do Brasil. É porque existem alguns jogadores que tem. Beleza. É do lado do Uruguai. Também dá pra ver também se quiser. Ô, Pedro, atenção, momento polêmica. Polêmica neste programa.
Olha aqui, chegou uma mensagem no Twitter. Vamos à mensagem do Twitter, né? O Certezas falou nos stories que vibrou com o gol do Julião da mesma forma que o gol do Fogão. Não Que foi. papo é esse, Pedro? Mas deixa eu completar a pergunta. Pedro Certezas, final de Libertadores, gol do Julião contra o Botafogo. Você vibraria? Você abriu? Aí é xingamento, é bloqueio no Instagram. Que isso, o cara é teu amigo, rapaz. Mas eu sou Botafogo, meu guerreiro. Mas o cara é teu amigo. Não, tem como. Parou. Confundiu as coisas, Nelson. Confundiu. Temos aqui um caso de família. Chamem a Cristina pra discutir essa amizade. O cara... Ô, Julião, se você estiver assistindo, liga pra cá. Tá vendo como ele é teu amigo? O cara falou que vibra com o teu sucesso, mas se você marcar contra o Botafogo, não acabou a amizade. Não, já falei. Quando tem um Botafogo Fluminense, eu mando mensagem pra ele. Pô, moleque, tomara que você jogue pessimamente hoje. Quero tudo de ruim. Tem jeito, a verdade é essa, gente. Não tem como ser. Mas, pô, ontem eu vibrei tal qual o Botafogo, cara. Pô, foi Fla-Flu, golaço, absurdo. Pô, foi muito maneiro. Pra galera que critica, pô, irmão, experimenta ter um amigo, pô. Vibrar com a conquista do amigo. Não custa nada, pô. Que é isso, gente? Mas pô. Agora, se é o Botafogo em vez de Flamengo... não. Eu digo até a minha ação. Aí é mole, né? Aí é mole. Você é um lixo. Ô Pedro, lembrando que a gente fez aqui algo hipotético, é uma hipótese, né? Porque o Fluminense de fato joga Libertadores e pro Botafogo chegar a Libertadores junto com o Fluminense ele ainda teria que ganhar a Copa do Brasil ou a Série B. Aí eu acho que dá tempo até do Julião encerrar a carreira, então... Ô Daniel, se o meu irmãozinho, que eu tenho um grande amor por ele de 5 anos, se ele cresce, vira jogador de qualquer time e faz gol no Botafogo, eu expulso o moleque de casa, gente. Que isso, Pedro Certeza? Qual a idade do seu irmãozinho? Não tem isso não, cara. Qual a idade do seu irmãozinho? 5 anos. Pô, de 5 anos? Tu já tá falando em expulsar o moleque de casa? Não tem como não contra o Botafogo, vocês estão malucos. Tá certo, olha aqui, 13h41. Gente, o Pelé rasgou elogios ao Cristiano Ronaldo. O Casimiro deve ter visto isso nas redes sociais. Isso porque o português superou o rei em número de gols em partidas oficiais. Roda, VT. Cristiano Ronaldo superou Pelé em números de gols por partidas oficiais. Foi o próprio rei que disse em suas redes sociais. O camisa 7 da Juventus chegou aos 770 gols na carreira, com os 3 que marcou contra o Cagliari pelo campeonato italiano. Assim, ele superou 767 feitos por Pelé em jogos oficiais. Pouco depois do post do rei, Cristiano Ronaldo publicou um longo texto de agradecimento. Ainda sobre CR7, o Real Madrid está interessado na contratação dele. E rumores sobre uma possível saída do jogador começaram a rondar o mundo. Que reconhecimento importante por parte do Pelé, né, cara? Que humildade que o Pelé demonstra com a idade que tem, reconhecer que o cara fez mais gol que ele. O Casimiro, seria o Pelé passando o bastão? Cara, assim, eu acho que não tem muito essa de passar o bastão, Daniel. Eu vejo como a galera gosta muito de debater quem foi o maior da história, quem é o maior, quem é o primeiro. Eu acho que existem jogadores e suas eras. O Pelé foi o melhor da era dele. Teve o Maradona, a gente teve o Eusébio, que disputava com o Pelé na época. A gente tem o Cristiano Ronaldo, a gente tem o Messi, a gente tem o Ronaldo, o Ronaldinho. Eu acho que dá pra gente apreciar todo mundo sem ter essa competição maluca de que são importantes para a consolidação da carreira do Pelé. E se hoje existe o Cristiano Ronaldo, existe o Messi, existe o Neymar, é porque o Pelé fez esses gols e esses gols fizeram a imagem do Pelé ser o que ele é hoje. Então, assim, é espetacular essa troca de reconhecimento, né? É muito bacana e é bom lembrar, né? Os amistosos... Tem a visão de amistoso hoje como se fosse Botafogo e, sei lá, Oeste de Itápolis. Sabe? Só que amistoso naquela época era outra coisa. Você fazia discussão na Europa para você popularizar o futebol brasileiro, a imagem do time, e ganhava-se mais dinheiro fazendo isso do que competindo com a Libertadores, por exemplo. Então, o Santos deixou de jogar 2 Libertadores para viajar para a Europa. Às vezes faria mais. O Botafogo fez muito isso também. Acabou que as Libertadores tomam uma proporção maior, os amistosos meio que não valem nada, entre aspas, né?
mas é porque a gente tem uma visão de amistoso de hoje que não é a mesma visão de amistoso. Torneios, né, Pedro? Os torneios pô, amistosos, que eram os muito torneios de verão, importante, Terreza Herrera, Ramon de Carranza. Olha só, ô Fernandinha, são 13h44 e novamente a gente volta às páginas policiais dentro do SBT Esporte Rio. Ai, Veja pensei que a gente triste. ia falar do Pelé, que eu amo. Não, olha aqui, as casas dos pais do zagueiro brasileiro Marquinhos e da família do argentino Di Maria foram invadidas e assaltadas durante a derrota do Paris Saint-Germain para o Nantes pelo campeonato francês. A informação foi divulgada pelos principais veículos da França. Familiares de Marquinhos estavam na residência durante o assalto, mas apesar do susto, estão bem. A polícia francesa investiga agora os dois casos. No caso do argentino Di Maria, gente, a esposa dele e as duas filhas estavam na casa. O conteúdo de um cofre teria sido levado e os assaltantes teriam agido com violência, o que deixou o meio-atacante argentino bem apreensivo ao saber da notícia. Ele, inclusive, foi retirado do jogo pelo Pochettino, né, e recebeu a notícia ainda no estádio. E segundo o Pochettino, esse fato afetou muito a mente, digamos assim, dos jogadores em campo, e os jogadores acabaram perdendo. Só no caso do Di Maria foram roubados cerca de 3 milhões de dólares no cofre em casa. Que coisa lamentável. E na França, hein, Fernandinha? Então, Dani, eu sempre falo aqui, os meninos sabem que eu sou uma apaixonada pelo Brasil, né? A gente tem tantos problemas, tantos, mas nós não somos os únicos, né? Claro que os nossos problemas ultimamente são muito maiores do que eu queria que fossem e etc. Mas a gente tem essa ideia de quando a gente viaja ou quando a gente fala do que vem da Europa ou dos Estados Unidos, do Canadá, de que é tudo muito melhor. É claro que socialmente a organização deles são bem melhores do que a nossa, a questão das condições de qualidade de vida e tudo mais, mas eles também têm a pedra no sapato deles, às vezes diferente do que a gente tem, um xenófobo muito, uma xenofobia muito forte, que a gente no Brasil tem muito pouco, e lá isso é muito vibrante, e infelizmente é uma coisa muito triste, é um tipo de preconceito. E também assalto, lá também tem assalto. Os pontos turísticos da França, você tem que tomar muito cuidado para você andar com a tua carteira, com a tua máquina, porque tem muito furto, né? Então, furta assim, demais. Muito. Então, assim, não é um problema que é só nosso, é um problema mundial. Ladrão tem no mundo inteiro. E na França, Fernandinha, tem muito sequestro. Os parentes do Di Maria... Você falou, eu não sabia, cara. Se você for procurar, assim, você tem muita notícia de sequestro, alguns jogadores de invasão à residência também, muito comum. Já é o 8º jogador do PSG que sofre com isso. Ano retrasado, o Thiago Silva sofreu com isso, o Sérgio Rico, goleiro, o Choupo-Moting, que é um jogador camaronês, também teve a casa invadida. Olha. É comum, é assim, assustador, é bizarro que num bairro nobre, como uma cidade, né, Paris, você tenha tantos casos assim, mas é comum. Na França tem muito problema, no Brasil também tem muito rato na França, tem muito erro. Mas é chocante, né? É chocante, né? Você ver... Casimiro, Pedro e Fernandinha, tá todo mundo com um copo e no caso da Fernandinha com a garrafa aí na mão. Quero ver a garrafa da Fernandinha se é nova. Aí, o copo do Pedro, a garrafa nova. Eu queria até que dê um reembolso da SEDAI. Vou falar com o nosso chefe aí. Vamos pro intervalo, já voltamos. Toma uma aguinha, rapidinho. Vamos lá, vamos com os destaques finais. O programa tá ficando por aqui. Vamos começar hoje com o meu amigo Casimiro. Valeu, Casé! Valeu, rapaziada. Bom, é isso, cara. Semana de preparação pro Vasco aí na Copa do Brasil. Tô com bastante medo. O Vasco precisa se ajustar. Torcer pro Cano voltar. Ele tá lesionado desde o final do Brasileirão. Parece muito tempo atrás, né? 15 dias atrás que acabou o Brasileiro. Parece que, meu Deus, o Cano tá machucado desde o fim do Brasileiro. 15 dias. Então vamos ver se ele vai voltar pro jogo aí. Tem a dúvida do Castan. Vamos ver, a semana aí vai ser cheia. E o Vasco pode anunciar reforço essa semana também. Meu amigo Pedro Certeza, até amanhã. Até amanhã o Botafogo tá fechando com o Ricardinho, cara. Um cara que era do Ceará, é ídolo no Ceará. Bom jogador. 35 anos, mas é aquilo. Pro Botafogo na Série B, tá bom. Fernanda Maia, minha amiga, até amanhã. Um beijo, Dani. Amanhã a gente volta, vocês sabem, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Tchau. Um beijo. Pessoal, vou pra live agora no @Daniel Pena Firme, Pena com 2 N's no Instagram. Vamos lá, vamos bater papo. Tchau, gente, até amanhã.